Boa noite, boa noite. Boa noite em Portugal. E lá fora está uma trovoada incrível. Eu espero que isto se mantenha. E boa tarde no Brasil. E para quem vai entrar mais tarde, e para já eu vou falar um pouquinho sobre o tema desta live, que é como exercer o papel de empreendedor com excelência. Para isso eu vou ter comigo ao meu lado uma pessoa com imensa experiência nesta área, que nos vai falar exatamente sobre isto. É o Amândio Júnior. E quem é o Amândio Júnior? Além de ser uma pessoa muito querida por mim, que eu tive o privilégio de conhecer numa das formações que eu fiz mais recentemente, ele é também um excelente comunicador. Ele é coach, mentor, consultor de empresas, trainer e palestrante nas áreas de desenvolvimento humano e analista comportamental e corporal. E já eu vou pedir ao Amândio para pedir para partilhar, para pedir para entrar, porque só assim é que eu consigo adicionar. E cá em casa isto aqui está uma guerra em bater portas com o vento, com a ventania que está lá fora. Então, Amândio, já estou a ver que está cá. Então, pode pedir aqui para transmitir em direto comigo, para eu aceitar, porque acho que é a única forma que eu tenho para o adicionar aqui. Ok, já estou a ver. Aham, e já Pronto, estamos lá. Boa tarde, Ovinga. Tudo bem? Boa tarde, Amândio. Aqui já é boa noite. Boa tarde, boa noite, né? Exatamente. É isso, Tudo aqui bom já com estamos você? aqui na frente. Tudo bem com você? Obrigado pelo convite, estar aqui com você, né, dividindo a tela do Instagram, né, para falarmos sobre empreendedorismo, né, e autoconhecimento, né, e como ter excelência nesse trabalho, né? É uma honra muito grande ter aqui com você. É, a honra é minha por contar com alguém com tanta experiência também neste mundo do empreendedorismo e também do autoconhecimento. E durante os próximos 50 minutos vamos ter também a oportunidade de, de falar um pouquinho mais sobre tudo isto. Então, como é que Legal. estão as coisas do lado daí? Aqui, para quem não me conhece, né, eu sou do Brasil, eu moro ao norte, né, do país, perto da Amazônia, né, e aqui é uma região muito quente, né? Por exemplo, aqui em Belém do Pará, onde eu moro, é um mormaço muito grande. Por exemplo, agora está nublado o tempo, eu estou com a minha janela aqui do meu lado, está nublado, mas está um calor incrível, né? Então, assim, é um país tropical, né? O Brasil é um país tropical. E, e aqui estamos vivendo ainda na questão dos cuidados, né, com a pandemia, né, da vacinação, né? Semana que vem eu já vou me vacinar, vou tomar a primeira dose ainda, né? E está tá caminhando, né? Não a passos largos, como em alguns países, em outros países, mas está caminhando, né? E em questão de empreendedorismo e de trabalho, as coisas estão acontecendo praticamente na sua totalidade no modo online. As pessoas estão muito ainda com medo, né, de poder partir para o presencial. As faculdades estão, a maioria delas trabalhando online, ok? E quando tem o presencial, mas uma coisa bem restrita. E nos adaptando conforme dá, né? Então está sendo assim a nossa vida, acredito que aí também não está sendo diferente, né? É, nesse aspecto temos muito em comum.
Você é do norte do Brasil, eu sou do norte de Portugal, por isso Ai. estamos aqui já em sintonia. Você de Belém do Pará, eu do berço de Portugal, que é uma cidade chamada Guimarães. E Uhum. então há aqui já alguma sintonia também. Amândio, você que é uma pessoa de pessoas, como é que também está a gerir com esta questão da pandemia? O seu próprio trabalho, não Olha, aham, o que está acontecendo é o seguinte: as pessoas, e eu acredito que não, que a questão da pandemia só fez intensificar mais, as pessoas e as empresas estão cada vez mais preocupadas em cuidar de pessoas. Então, viram que, começaram a perceber que não adianta só cobrar a meta de lucro, a meta de faturamento, mas primeiramente tem que se trabalhar com a meta das pessoas. E o que é a meta das pessoas? É que elas estejam bem, né? Então, houve assim, um aumento dessa revolução de promover o bem-estar do outro, né? Tanto no campo pessoal quanto no campo profissional. E eu acredito, Isabela, que isso é um caminho sem volta, sabe? É um caminho sem volta, porque assim, o que está acontecendo? Empresas que cuidam mais de pessoas, elas têm uma tendência a melhorarem cada vez mais. Porque pessoas equilibradas trazem melhores resultados. Né? E estão Então, mais é um caminho sem volta. Oi? Desculpa, falei alguém. eu é que peço desculpa, estava a dizer que ao mesmo tempo que é este caminho sem volta, as pessoas também estão mais motivadas, mais produtivas, porque estão bem, Sim, não é? Porque o sim, trabalho e a vida pessoal acaba por estar muito ligado, ainda mais a quem trabalha no empreendedorismo, não é? E, isso mesmo. e então não há como separar estes dois mundos. E sem dúvida, quando a vida profissional ou a vida pessoal não está bem, isso vai se refletir no profissional também, não é? Uhum. Automaticamente, isso é um efeito dominó. Se a pessoa não estiver bem no pessoal, ela não vai render, ela não vai conseguir produzir como ela gostaria realmente no profissional. Né? O pessoal, ele é tudo. O autoconhecimento, o buscar o lado interior é o ponto de partida de tudo. De dentro para fora e também de fora para Sempre. dentro. Uhum. Exatamente, de dentro para fora, sempre. Que bom. Então, Amândio, já agora podemos aproveitar para saber um pouquinho mais quem é o Amândio. Para quem entrou agora, nunca é demais apresentar-se. Então, meu nome é Amândio Júnior, né? Já falei, sou natural daqui do Pará, do Brasil, e eu trabalho com desenvolvimento humano já há mais de 15 anos. Aí, com educação como um todo, eu trabalho já há 35, esse ano estou fazendo 36 anos que eu estou diretamente ligado à educação. Né? Os primeiros 22 anos da minha vida foram dedicados ao ensino da língua inglesa. Então, eu fui professor em várias instituições, eu fui inclusive, gerente de filial de uma grande instituição aqui no Brasil durante 7 anos. Então, a minha ligação era com o ensino da língua inglesa. Mas desde lá, Isabela, eu sempre me importei muito com o fator das pessoas avançarem. Então, elas estão no ponto A e levá-las ao ponto B. Só que era uma coisa ligada diretamente com o ensino do inglês. Então, níveis após níveis, as pessoas iriam, eu tinha essa preocupação de fazê-las melhorar dentro do propósito delas, da língua inglesa. Quando foi em 2004, eu fiz um treinamento, né, que ele é mundial, esse treinamento. Aqui no Brasil, somente o Sebrae tem autorização de ministrá-lo, que é o Empretec. Né? Na verdade, esse treinamento ele pertence à ONU. Né? E aí eu fiz aqui na minha cidade, e um dos gestores dessa instituição de ensino onde eu trabalhava, ele era um dos facilitadores, um dos instrutores desse treinamento.
E ele colocou todos os gerentes dele para fazer. E eu fui o segundo gerente a fazer. E é um treinamento 100% comportamental. Então, quando eu fiz, eu comecei a abrir muito a minha mente em relação a esse lado do autoconhecimento. Né? Então, o treinamento é tão assim, impactante, tão forte, que você sai de lá querendo mudar o mundo. Você sai de lá mais impaciente, porque você sai acelerado e as pessoas não estão na mesma aceleração. Enfim, é muito punk mesmo, muito forte o negócio. E a partir daí eu comecei a olhar com mais carinho para essa questão de gestão de pessoas. E aí eu não parei mais. Mesmo como gerente dessa instituição, eu fiz MBA em gestão de pessoas, fiz outros treinamentos, comecei a fazer pequenas palestras, pequenos treinamentos com a minha equipe lá da empresa. E fui, até que em 2008, final de 2008, eu pedi demissão da empresa e comecei a seguir carreira solo, como como consultor de empresas na área de gestão de pessoas. Então, como todo início não foi fácil, né? Até porque eu tinha um rótulo aqui de professor de inglês e esse rótulo não saiu assim tão facilmente. E eu levei mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos para poder começar a colher resultados disso. Aí vieram outros cursos, né? Aí veio uma parceria com uma empresa lá do Espírito Santo, aqui no Brasil, que é o IDE Brasil. E aí passei 7 anos viajando por essa empresa, dando treinamentos de gestão empresarial. Aí veio o coaching, veio o Corpo Explica, vieram todas essas gamas essas instituições que me ajudaram muito. Muito, né? Principalmente nessa parte de gestão de pessoas, de levar isso. Tanto que hoje eu também trabalho com mentoria. Que bom. Que maravilha. Por isso é um privilégio para mim ter alguém com tanta experiência. E a Renata está aqui a dizer boa tarde. Por isso... Boa tarde, Renata. Isso. Então, Amândio, indo para o tema, como é que podemos definir um empreendedor de excelência? Ou qual é que será o papel de um empreendedor de excelência para você? Então, olha só, primeiro a gente precisa entender e separar o que é um empreendedor de um empresário. Porque há uma confusão um pouco em relação a isso. Né? Porque o empresário, ele só precisa ter uma empresa. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente chama de CNPJ, que é um registro, que ele vai em um órgão chamado Junta Comercial, e lá ele registra é como se fosse a identidade, né? o RG da empresa, e aí ele passa a ser um empresário. Ok? Quando se fala de empreendedor, a gente já olha para a questão do comportamento. Então, empreendedorismo não é algo concreto, é algo muito abstrato, porque tem a ver com comportamento. Então, assim, isso é tanto verdade que não obrigatoriamente a pessoa para ser um empreendedor, ele precisa ser empresário. Não, né? Qualquer pessoa pode ser empreendedora por conta dos comportamentos. Né? Então, respondendo a tua pergunta em relação ao conceito do que ok, o empreendedorismo é você ter comportamentos diferenciados, ok, para que você possa se sobressair naquele mercado onde você atua. Então, o que é excelência no empreendedorismo? É justamente você ter esses comportamentos em que você se diferencia de outros. Né? E o engraçado, Isabela, que é o seguinte: existem pessoas que não têm comportamentos empreendedores? Não. Né? Nem que seja um pouco, né? Um pouquinho, mas tem comportamento. Okay? Porque comportamento é uma coisa que está muito dentro de nós. Muitas vezes as pessoas elas não sabem utilizar isso, elas desconhecem
essa força que elas têm de colocar para fora esse empreendedorismo. Então, assim, eu já vi muitas pessoas dizer assim, mas eu não dou certo como empresário, eu não sei mandar em pessoas, eu não sei delegar pessoas, Ela pensa que ela não sabe, é porque isso não foi extraído. E o coaching, ele ajuda muito em relação a isso. Trazer isso, apoiar a pessoa nessa caminhada para ela externar esse empreendedorismo que tem dentro dela. E agora com a análise corporal também, não é? É algo ainda mais direto, porque muitas vezes a pessoa nem tem consciência dos recursos que tem, não é? E está tudo aí, não é? Está tudo visível. Exatamente. E esta tomada de consciência acaba também por ajudar a levar a um nível de excelência estes comportamentos. E já agora, quer enumerar alguns desses comportamentos, Amândio? Sim, vamos sim. Aqui no Brasil, como eu falei, né, o Sebrae, ele estipulou uma lista, né, de 10 características do comportamento empreendedor. A gente chama aqui de 10 CCEs. Né? Então, assim, uma delas, a primeira dela logo, é a busca de oportunidade e iniciativa. Uma pessoa que é empreendedora, ela está sempre buscando oportunidades. Vou colocar isso de uma maneira mais prática. Uma pessoa que não tem essa característica muito forte, ela vai andando em uma praia e ela vai ver um terreno vazio. Okay? Uma pessoa que não tem essa característica, ela vai ver somente o terreno vazio. Uma pessoa que tem essa característica empreendedora grande, ela vai dizer, olha, isso aqui dá um restaurante, isso aqui dá, nem que seja uma venda de coco, mas isso aqui dá para fazer alguma coisa. Então, eu vou aproveitar essa oportunidade. Né? Então, ela toma a iniciativa. É diferente. Tá? Então, essa é a busca de oportunidade. O empreendedor está sempre buscando inovação. A segunda é a persistência, né? Que é diferente da insistência. Né? A persistência é você querer que algo dê certo, okay? Mas fazer estratégias diferentes. Né? Então, tem aquela famosa história, né, do Thomas Edison, que dizem que ele tentou 10.000 vezes inventar a lâmpada. Né? E 9.999 vezes dizem que deu errado. Só que ele dizia o seguinte, não deu errado, eu simplesmente aprendi uma maneira diferente de inventar a lâmpada. Até que no número 10.000, assim conta a história, ele foi e conseguiu. Então, isso é persistência. Por quê? Porque a cada momento que não saía como ele queria, ele buscava uma estratégia diferenciada. Então, o empreendedor ele tem isso. Né? Não está dando por aqui, deixa eu tentar por esse lado aqui de uma outra maneira. Né? Exatamente. Usar o erro como aprendizagem. Né? Exatamente. E buscar caminhos e soluções alternativas. Exatamente. Uma outra aqui que é muito forte é o correr riscos calculados. Né? Correr riscos calculados de que forma? Correr risco todos nós corremos. Mas a diferença do empreendedor é que ele corre riscos, primeiro, baseado naquilo que ele tem hoje, né? no atual momento dele, e ele busca também mensurar até onde ele consegue. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma empresa, ela precisa ter ferramentas que mostrem para ele como é que está o lado econômico-financeiro daquela empresa. Então, ferramentas como planilha de custos, fluxo de caixa, balanço patrimonial, essas ferramentas, elas fazem com que o gestor olhe e diga assim, eu não tenho condições, por exemplo, de abrir uma filial, de abrir uma outra empresa hoje. Por quê? Porque os meus números estão dizendo que a minha realidade é essa. Do contrário, eu tenho condições de ver, mas por quê? Ele viu os números dele, mensurou aquilo e viu que dá. Isso é correr risco calculado.
Correr risco ele vai, porque abrir uma empresa é uma coisa nova, é uma realidade nova, é um desafio novo. Mas ele calculou primeiramente, antes de dar o primeiro passo. Infelizmente, na prática, não sei como acontece os micro e pequenos empresários daí da sua região, mas aqui, a cada 10, eu costumo brincar o seguinte, que a cada 10 empresários, 11 não buscam correr riscos calculados. Eles vão no impulso, porque não fazem as ferramentas que eu acabei de falar. Simplesmente querem abrir, abrem sem conhecimento nenhum, sem estudar o mercado, e aí abrem e daqui a pouco estão fechando. Então, essa questão do correr risco calculado é muito importante. Exigência de qualidade e eficiência. Tá? Todos nós queremos o melhor, mas até que ponto a gente busca essa exigência de qualidade? Né? Eu acompanho o seu trabalho, eu vejo o quão seriamente você leva ele. Então, assim, isso é buscar a qualidade. E não é buscar a qualidade pensando em você, mas buscar a qualidade pensando no outro. Levar o melhor para o outro. Então, o comportamento empreendedor, ele leva a isso. Né? Então, o que eu posso fazer para melhorar? Eu vou melhorar onde isso vai automaticamente beneficiar as pessoas que estão lá fora. Então, essa é a busca de qualidade e eficiência. O próximo que está muito ligado a isso é o comprometimento. Ora, se eu estou buscando exigência de qualidade, eu preciso ser uma pessoa comprometida. Uma coisa está ligada à outra. Né? Porque, assim, eu quero qualidade, mas eu não me comprometo a isso, não vai dar certo. Você nunca vai conseguir. Então, o comprometimento qual é? É se preparar, é estudar, é estar à frente do seu negócio, é estar disponível para atender o outro, disponível para resolver o problema dos outros. Okay? Então, isso é muito forte numa pessoa empreendedora. Eu vejo alguns comportamentos, como eu falei ainda há pouco, Isabela, não necessariamente uma pessoa precisa ser dona de um negócio para ser empreendedora. Ela pode ser como um funcionário, tem um espírito empreendedor muito grande. Então você vê, por exemplo, algumas empresas onde, quando termina a jornada de trabalho aqui no Brasil, ela termina às 18 horas. Né? Então, assim, tem gente que diz e declara isso para o mundo inteiro. 18h01, eu não atendo mais ninguém. Né? Então, assim, cadê o comprometimento com o outro? Então, chega um cliente com um problema naquele momento, se passar das 18 horas e você ainda está lá no seu local de trabalho, você não vai atender. Por quê? Porque você não vai ganhar mais do que isso, porque você não vai fazer hora extra por isso. Então, cadê o teu senso de comprometimento e de levar qualidade às outras pessoas? Então, isso é uma coisa muito questionada. Né? Eu bato muito nisso. Né? E ao mesmo tempo... muito nisso. Sim, Amândio, e ao mesmo tempo isso demonstra a atitude de serviço, não é? Porque Sim. Se nós estamos aqui para atender alguém, nós estamos ao serviço desse alguém. E o que deve ser mais importante é realmente estar o cliente no centro, não é? Isso. Porque, de facto, ser ele o motor de tudo o resto, porque senão então não faz sentido. É algo Exatamente. Que não liga uma coisa com a outra, não é? Exatamente, é isso mesmo, perfeito, é isso mesmo. Tem um outro aqui, aliás, assim, todos são muito importantes, né, desses comportamentos. Posso ir falando os outros? Pode ser? Claro. O outro é o busca de informações. Olha só que importante isso. Se capacitar o tempo todo, estudar, aprender mais, melhorar cada vez mais a maneira como você absorve, né, aquilo que você se propõe, para poder levar tal qualidade para o outro. Então, assim... Oi? Eu ia complementar sem interromper. Termina, que depois eu falo. Tá bom. Por exemplo, hoje, com essa questão da tecnologia e da facilidade que se tem para buscar informações de tudo quanto é lugar, a coisa ficou meio banalizada. Né? Então, assim,
Qualquer um de nós faz isso. Você está em dúvida de uma palavra, está em dúvida de alguma coisa, você vai onde? Lá no Google. Deixa eu perguntar para o Google o que ele tem para me dizer. E lá tem tudo, na verdade? Lá tem tudo. Só que assim, uma coisa é eu ir buscar um termo, outra coisa é eu querer algo mais a fundo. Né? Eu querer, por exemplo, se eu quiser saber mais sobre análise corporal, se eu colocar isso no Google, ele não vai me dar com a profundidade que nós já estudamos e que a gente estuda até hoje. Então, assim, por que eu digo que banalizou isso? Porque, infelizmente, tem muita gente no mercado que, até eu estava vendo uma live outro dia, que o palestrante dizia o seguinte, tem muito profissional aí que é profissional de final de semana. Né? O que é o profissional de final de semana? Ele vai fazer um curso sexta, sábado e domingo, e na segunda-feira ele já está dando aula, já está dando treinamento, já está colocando aquilo em prática. Mas olha o perigo disso aí. Né? Olha o perigo. Né? Dependendo do que for, né? Não dá para a gente radicalizar também, temos que pensar o seguinte, até onde aquilo que eu aprendi naquele final de semana vai me ajudar ou vai contribuir com a vida do outro. Né? Então ficou uma coisa muito banalizada. Então essa busca de informações do empreendedor é incansável. Né? A pessoa nunca para. Quanto mais ela conhece, mais ela sabe, mais ela vai buscar. Até porque estamos num mundo em constante mudança e se calhar aquilo que era verdade há 5 anos atrás, agora já não é tão verdade. É isso mesmo. E a atualização constante é algo fundamental, não é? Porque senão então todos viramos museus. É verdade. É isso mesmo. Olha, a outra, a número 7, é o estabelecimento de metas. Né? Eu costumo dizer que o estabelecimento de metas é como se fosse a mola propulsora de todas as outras características. Porque tem uma frase no mercado que diz o seguinte, é o futuro que determina o que você faz no presente. De que maneira? Primeiro eu tenho que pensar onde eu quero chegar para poder dar o meu primeiro passo daqui. Né? Se eu não sei onde eu quero chegar, naquela famosa frase lá da Alice no País das Maravilhas, né? Qualquer lugar serve. Então, por que o estabelecimento de metas é tão importante? Porque primeiro eu quero estabelecer onde eu quero chegar, como eu quero chegar. Tá? A partir do momento que eu sei esse onde, eu vou trabalhar o como que vai sair daqui do presente. Mas assim, eu quero me tornar o CEO da empresa tal. Né? Então eu preciso fazer uma meta para isso. Se eu quero isso, é onde eu quero chegar, então eu preciso estabelecer especificamente o que é, né? A gente chama de meta SMART, né? Que é especificar a meta, mensurar, eu quero saber se é alcançável, se realmente ela é relevante para mim, e o tempo dela, né? De início e final. Então, quando eu estabeleço e eu sei todos esses passos, eu começo a sair daqui do meu presente de uma maneira muito mais segura, muito mais pé no chão. Né? Então, é por isso que eu considero o estabelecimento de metas assim, a mola propulsora. Coloca aí um trem, para mim, é a locomotiva que puxa os vagões. Né? Depois vem o planejamento e monitoramento sistemático. Depois que eu estabeleci minhas metas, agora eu vou fazer meu planejamento. Né? Planejar qual é o primeiro passo, qual é o segundo passo. E você sabe de uma coisa, Bela? Muitas vezes, o próprio empreendedor, ele se atrapalha porque ele quer alcançar uma meta que é muito grande. Então, a dica que eu dou aqui é quebra essa tua meta em submetas. Né? Em passinhos bebê, né? Passinhos pequeninos. Exatamente. Inclusive, também permita dar um exemplo aqui, que é o seguinte, eu fiz um trabalho, eu fiz um processo, né? De uma pessoa de coaching que ela precisava perder 40 quilos. Né? Ela precisava perder 40 quilos em 12 meses. Aquilo estava assustando muito ela. Né? Porque quando a gente olha assim, 40 quilos é muita coisa. Tá? Mas a gente trabalhou exatamente essa questão da quebra da meta. Então, primeiro, qual foi o trabalho que eu fiz com ele? Vamos entender como é que isso pode ser quebrado. Então, vamos quebrar 40 em 12 meses. Então, sobrou X quilos para cada mês. Depois, vamos quebrar
esses quilos mensais, vamos quebrar em 4 semanas. Diminuiu. Agora vamos quebrar isso em dias. Vamos dividir isso por 30 dias. Ou seja, ao final da história, né, eu não vou fazer aqui a conta, mas assim, se alguém quiser fazer depois, vai ver lá que por dia dá menos de 1 quilo a pessoa perder. Dá gramas. Na grama. 800 gramas, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então, assim, isso trouxe uma base de autoconfiança muito grande nessa pessoa. Tanto é que em muito menos, em torno de 5, 6 meses, ele conseguiu alcançar a meta dele de 40 quilos. Porque aquilo trouxe uma motivação tão grande, né? Ou seja, ele planejou de maneira diferente, e não é só o planejar, mas o monitorar. Né? Ir lá, todo dia, exatamente, semanalmente, enfim. Aí você estipula como é que você quer. Então, isso é uma característica muito forte. E principalmente quando se trabalha com equipes, né? Que não é simplesmente dar a meta para a equipe e dizer, ó, vai lá e faz. Não, o líder ele precisa acompanhar. Né? Para isso existe o plano de ação, a ferramenta plano de ação, né, que é o 5W2H. Né? Então, assim, o que fazer, como fazer, onde fazer, por que fazer, né? Quem fazer, é justamente para o líder poder mensurar o que está acontecendo. A penúltima é a persuasão e rede de contato. Ninguém cresce sozinho. Né? Olha só o que está acontecendo aqui em relação à nossa live. É essa parceria. Né? Existe uma parceria aqui, parceria das pessoas também que estão nos assistindo. Então, não adianta, você não cresce sozinho. Então, quanto mais você aumentar a sua rede de contato, mas aumentar de uma maneira qualitativa e não só quantitativa, porque não adianta você dizer, mas eu tenho 3.000 pessoas nas minhas redes sociais, mas quantas realmente são teu network de verdade? Né? Então, assim, a pessoa ela cresce muito, mas ela precisa aumentar a rede de contato dela qualitativamente. Trazer pessoas para o lado dela que realmente agregam e ela agregar valor às pessoas também. Tá? E o último... Oi, pode falar. Ia dizer que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais nos relacionamos. Não é? Exatamente. Por isso, se forem... nós podemos ser, digamos, o mais alto de 5 pessoas que sabem menos, ou a que sabe menos, que sabe mais. E certamente aí vamos aprender muito mais. Não é? Isso. Abrir o horizonte é expandir cada vez mais, porque esse é o objetivo, não é? É crescer. É por isso que exatamente. É por isso que é tão interessante, é tão importante você ter mentores na sua vida. Né? Porque o que é um mentor? O mentor é uma pessoa que vai te acompanhar, mas ela tem uma experiência maior. E já fez o caminho primeiro, né? Exatamente. Então, assim, poxa, ele vai te orientar. Eu tenho entre 4 e 5 mentores na minha vida. Tá? 2 desses mentores são pessoas mais próximas de mim, e as outras 3 são pessoas mais distantes, que eu nem conheço, na verdade. Mas por eu acompanhar o trabalho delas, por eu me interessar, né, por aquela caminhada que ele está indo, então eu elegi essas pessoas como meus mentores. Né? Então, indiretamente, eu tenho um networking com eles. Porque eu entro em contato com eles, eles me respondem, claro, não sabem quem sou eu, né? Mas assim, a gente mantém um contato e eu estou sempre ali, né, aprendendo com eles. Então a gente não aprende sozinho, né? Você aprende muito mais quando tem pessoas que te agregam. E o último, Isabela, é independência e autoconfiança. Nenhum negócio vai para frente se você, primeiramente, não acreditar em você, né? E depois não acreditar naquilo que você está ofertando para a pessoa, para os outros, sendo produto ou serviço. Né? Então, assim, essa última característica ela é muito legal porque é o seguinte, eu preciso ter independência, e essa independência não é eu não dar ouvidos para as pessoas, não é isso. Né? Mas essa independência é ter
o entendimento e a certeza de que o que você está fazendo está no caminho certo. Né? E essa autoconfiança também. Então, essas 10 características, ao meu ver, olha que eu já aprendi isso aqui um tempão, mas ao meu ver, elas são cada vez mais fortes, elas são perfeitas. De repente, deve até haver outras, né? Mas essas 10 aqui, elas são muito top, porque justamente elas te dão um direcionamento muito legal. Sem dúvida. E ao mesmo tempo, quando nós conseguimos ver estas 10 características e mostrar às pessoas que elas as têm e na forma certa, elas próprias vão conseguir pô-las em prática com um direcionamento, com um mentor, com alguém que as leva pela mão e as ajuda, não faz o caminho por elas, mas com elas, não é? Exatamente, exatamente. Eu trabalho essa questão da mentoria do jeitinho como você está falando. Eu não faço pela pessoa, mas eu seguro na mão dela e vou do lado dela orientando. Dentro da minha expertise, dentro daquele meu conhecimento, eu vou levando a pessoa até onde ela quer. Tá? Meu amigo André está dizendo que infelizmente minha conexão está fraca. Poxa, André, que pena. Mas fica aí, não sai daí. Vai aos poucos vai dando tudo certo. É isso. E ao mesmo tempo eu inspirei-me nesse seu trabalho também de mentoria, porque é muito aquilo que você diz, é levar a pessoa até onde ela quer, porque ninguém pode fazer aquilo que a pessoa não quer, não é? E você, tal como eu, ajudamos as pessoas a conseguirem ir quando elas quando elas querem e não conseguem, não é? Quem não quer, à partida, já não faz ali muito sentido, não é? Por isso, esta questão do autoconhecimento, tal como o nome diz, começa sempre pela própria pessoa. Nós podemos despertar essa necessidade, mas não podemos fazer isso por ela, não é? Exatamente. E sabe o que é interessante? Assim, nesse programa de mentoria, ele era dividido em 3 categorias. Tá? Em 2 dessas categorias, eu incluí a análise corporal. Tá? Por que eu fiz isso? Porque justamente o processo de mentoria, para quem está sendo mentoriado, fatalmente, né, muito provavelmente, não vai ser um caminho tão simples. Vai ter barreiras ali. Tá? Se eu conheço o perfil da pessoa, né, eu consigo ajudá-la a quebrar essas barreiras. Vou te dar um exemplo. Recentemente eu fiz com uma pessoa que ela queria melhorar a parte comunicativa dela, ela queria aumentar o networking dela, tá? Mas ela era uma pessoa em que o traço dela é o que a gente chama na análise corporal de esquizoide. Né? É aquela pessoa que está no mundo dela, aquela pessoa que não curte se comunicar. E é extremamente criativa. Então, assim, também, né? Oi? E é extremamente criativa. Isso. Né? Então, o que acontece? Então, com essa análise corporal, por que eu faço análise corporal? Porque não é só olhando para a pessoa, a gente já consegue identificar um monte de coisa, mas eu preciso dar um embasamento para essa pessoa. Né? Eu preciso dar argumentos fortes. E com a análise corporal, exatamente, com a análise corporal eu trago esses argumentos para ela. Então, assim, a gente precisou fazer dar um olhar com mais carinho lá para o passado dela, trabalhar algumas questões, para ela poder caminhar nesse processo do alcance do objetivo dela, que é se comunicar melhor, aumentar o network dela e ter, né, um diferencial na vida dela. Ela conseguiu derrubar barreiras que ela não estava conseguindo. Né? Então, o trabalho ele fica muito completo, muito mais completo, né, com a análise corporal.
Ok? E aí a pessoa ela consegue em qualquer instância, sendo na pessoal ou na profissional. Sem dúvida, até porque o pior que pode acontecer é alguém estar a fazer coisas que gosta, pelos motivos errados e da forma errada. Uhum. E nesse aspecto Sim. falo um pouco de uma parte da minha história, que é, Uhum. eu vivia muito na dor de um dos traços que carrega todo mundo nas costas, né? Uhum. Então, basicamente, sem essa consciência, embora tinha muitas pessoas que me diziam, mas não havia aquela virada de chave de Sim. como é que eu caminho, então, sem ser deste jeito que para mim era o meu automático. Uhum. Então, a análise corporal também traz essa consciência de, ok, vamos viver num novo automático que não me faça mal, não é? E que ative ainda mais os meus recursos, respeitando Sim. a forma de funcionar. Eu também tenho muito dos Uhum. traços que não gostam da exposição. E por isso é que eu admiro imenso o seu trabalho e a capacidade que você tem de fazer lives todos os dias, mas para mim, uma live por semana está bom, porque é a forma de eu me manter em equilíbrio e eu tomar Uhum. esta consciência de que está bom para Uhum. mim e que eu tenho que negociar até com os meus próprios traços para estar aqui bem e eu quero Uhum. estar bem. Hum, Toda esta consciência nos dá também controlo de quem nós somos e que está Sim. bem fazermos do jeito que fazemos. Uhum. Porque quando Uhum. estamos a sobrecarregar uns em detrimento de outros, mais cedo ou mais tarde vai dar ruim, né? Como vocês dizem. Sim, assim vai, né? Vai dar ruim mesmo. Vai dar ruim mesmo. E é muito interessante isso que você está falando, que essa questão de você negociar, né, com seus traços, você se preparar. Né? O meu perfil, o meu traço, o mais forte é o da comunicação. Você não sabe a felicidade que eu estou aqui conversando com você. Ai, Mãe, vamos ficar mais uma hora? Vamos. Para mim não tem problema. Vamos ficar até próximo à tua live daqui a pouco? Vamos. Porque para mim isso aqui é um prazer muito grande, é um recurso em potencial, né, que eu vejo que eu tenho, de estar me comunicando com as pessoas, de estar levando principalmente um pouco do conhecimento que eu tenho para as pessoas. Né? Então, assim como você precisa negociar, né, essa é a minha parte aqui, eu não preciso negociar. Eu não, agora sim, mas então quer dizer que todo dia tu estás com vontade de fazer live? Não, não é isso. Todo dia tu não. estás com vontade de conversar com pessoas? Não é isso. Até outro dia, um amigo meu, né, que também faz live todos os dias, ele me convidou, sabe? Tipo, 15 minutos antes de entrar, pô, mas vamos entrar numa live agora surpresa para a gente falar sobre autoliderança. E eu estava num dia que eu não estava bem. Né? Aí eu disse, pô, amigo, hoje não dá, cara. Hoje eu não vou funcionar. Né? Hoje eu não vou poder, hoje eu não vou conseguir fazer do jeito que eu quero e como eu sou uma pessoa muito transparente, isso vai mostrar. Né? E eu não quero te prejudicar, falei para ele. Eu não quero te prejudicar, longe de mim. Então, eu prefiro ficar aqui te assistindo, mandando coraçãozinho, ok? Torcendo para que tudo dê certo, mas num outro momento a gente faz. Então, isso acontece, somos seres humanos. Né? Mas quando eu estou no recurso, eu não calo mais a boca. E que bom que é ouvir-te. Então, Amândio, agora falando um pouquinho e já estamos a 15 minutos para terminar, por isso quem está a assistir e quiser deixar alguma pergunta para o Amândio, aproveite que ele está aqui e pode escrever ou deixar algum feedback, mas na sua opinião, qual é que é o maior desafio, por exemplo, para quem está a empreender com em parceria, por exemplo, com uma empresa de venda direta ou venda social Uhum. nestes Uhum. tempos de pandemia? Tá. Eu acredito que o maior desafio, né, até independente de ser o tipo de empresa, é a pessoa realmente se olhar, né, ela trabalhar mais o autoconhecimento dela, ela se lapidar.
Tá? Porque muitas vezes se espera muito de fora para dentro. O que a empresa vai oferecer para mim? O que eles têm para mim? Mas dificilmente alguém se faz a pergunta: o que eu tenho para oferecer? E quando vem a resposta, vem coisas meio óbvias, tipo, eu sou uma pessoa trabalhadora, eu sou uma pessoa honesta, eu sou isso, eu sou aquilo. Beleza, mas isso é muito óbvio. Tá? Agora, vamos falar de inteligência emocional, vamos falar de pontos fortes e pontos a melhorar. Como é que você está se lapidando aí por dentro? Então, eu acredito que o maior desafio é esse. É a pessoa se olhar no espelho e realmente dizer o que eu tenho para oferecer para tal empresa, para o outro. O que eu posso agregar? Porque quando não há essa consciência, geralmente as pessoas querem que aconteça de fora para dentro. E se não acontecer de fora para dentro, porque não dá para a gente ficar colocando expectativas no outro e nas empresas, porque elas não vão atender a gente do jeito como a gente quer, né? Aí vai dar problema. Né? Aí vão acontecer os entraves, como as insatisfações. Eu vou para outra empresa, porque essa daqui não está me atendendo. Mas, na verdade, o que eu quero da minha vida? O que a pessoa quer? Né? Isso serve tanto quem está se propondo a fechar uma parceria com esse tipo de empresa que você está falando, como também quem está desse lado daqui como gestor, como líder, enfim. Eu lembro que uma vez eu fui dar um treinamento numa cidade no Nordeste aqui do país, e um empresário chegou para mim e disse assim: Amanda, sabe qual é o meu grande problema aqui na empresa? É que os funcionários não vestem a camisa. E eu perguntei para ele: mas qual é a tua camisa? Qual é a camisa que você quer que os teus funcionários vendam? Traduzindo, você tem meta? Aonde você quer chegar daqui a 5 anos? Né? O que você está oferecendo? Além do óbvio que é um salário e condições para a pessoa trabalhar. Aqui tem planos de cargos e salários, ou seja, uma pessoa que entra numa função aqui, ela tem possibilidade de crescer. Então, ele ficou calado, porque ele não tinha nada daquilo. Então é muito simples eu chegar com uma pessoa e dizer: veste a minha camisa, se eu nem sei qual é a minha camisa. E é muito simples também para uma pessoa daqui de fora que entra numa empresa também dizer assim: não, eu vou dar o meu melhor. Mas será que a pessoa realmente sabe qual é o melhor dela? Ela busca o autoconhecimento. Dar o melhor, o que é? Ficar depois do expediente? Fazer um pouquinho a mais do que está se pedindo? Isso é dar o melhor? Tem muito mais dentro desse contexto de dar o melhor. Então, respondendo a tua pergunta, para mim, esse é o grande desafio das pessoas, para trabalhar nesse tipo ou qualquer outro tipo de empresa. Sabe? É saberem aquilo que querem e, ao mesmo tempo, haverem acordos claros, quer de uma parte e de outra, para saberem aquilo que podem contar. Uhum. Sabe de uma coisa, Bela? Eu tenho uma dificuldade muito grande de ter sócios. Tá? Faz um bom tempo que eu não tento uma outra sociedade. Já tive algumas tentativas no passado, mas sempre travava nessa coisa do acordos eram feitos, mas na teoria, mas na prática não aconteciam. Tá? Então, eu sou uma pessoa muito, muito exigente naquilo que eu faço. Eu gosto das coisas muito... Eu tenho também um perfil muito grande, que nem o seu. Eu gosto das coisas muito bem. Né? Início, meio e fim. Eu preciso me preparar. Né? Então, quando eu não vejo isso do outro lado, com outra pessoa, eu travo. Porque eu fico assim, eu vou ter que fazer a minha parte, vou ter que fazer a parte do outro. Então, por que ele não disse que não sabia fazer aquela parte? Então, daqui a pouco a sociedade se desfazia. E hoje, eu prefiro ter parceiros de trabalho. Eu faço o meu trabalho, você faz o seu, daqui a pouco terminou aqui determinado trabalho, a gente separa, acabou. Mas sócios mesmo, de registro, é uma questão muito delicada. Ainda para mim é muito delicado. Lá está, é o autoconhecimento aqui envolvido também, e às vezes é uma gestão de expectativas,
porque Uhum. muitas vezes colocamos expectativas muito altas e que não são reais, né? E há pouco, na divulgação desta live, eu tive um comentário de uma pessoa nossa querida, que é o Uhum. Palhaço Everton, em que ele desejou Sim. sucesso para esta live, e eu assisti uma live dele em que ele falava também sobre a diferença entre ser um empresário perfeito ou ser um empresário ou um empreendedor, esquece, a Uhum. parte do empreendedorismo perfeito Uhum. ou de excelência, não é? E de facto, esta parte que veio bater aqui muito na excelência tem a ver Uhum. com o competirmos connosco, não é? Um Sim. crescimento Sim. que nós vamos fazendo para a excelência. Porque quando alguém tenta ser perfeito, entra em competição com quem está ao lado e aí não vai acontecer porque perfeição não existe, não é? E o Sim. que é que você Verdade. tem a dizer sobre isto? Olha, o Leandro Carnal, que é um grande filósofo, né, professor aqui no nosso país, ele diz o seguinte, que nós não somos perfeitos, nós somos seres perfectíveis. A gente está sempre buscando isso. Fazer o melhor, fazer o melhor, fazer o melhor, mas a perfeição ela não vem. Né? O que é perfeito? É muito relativo. Né? O que é perfeito para você não é para mim, né? E assim por diante. Então, aí bate de novo essa questão do autoconhecimento. O quanto eu me conheço a ponto de eu saber quais são meus limites e poder respeitar o limite do outro. E juntos nós podemos fazer algo muito legal, né? Uma coisa muito bacana. Agora, buscar esse autoconhecimento tem que partir das duas partes. Né? Então, eu me conheço bem, a pessoa se conhece bem e chega, olha, e coloca as cartas na mesa. É assim. Então, vamos fazer o melhor trabalho do mundo baseado naquilo que eu posso oferecer e que você pode oferecer, e a gente pode buscar esse caminho de ser perfectível, ou seja, estar sempre em busca do melhor e do melhor e do melhor. Então, isso para mim funciona. Né? Porém, tem um ponto aí que eu acho que é muito interessante, que é o seguinte: é incrível e você deve lidar com pessoas assim. Buscar o autoconhecimento dói, né? As pessoas muitas vezes elas não estão propensas, elas não estão disponíveis para fazer isso, porque vai ter que colocar dedo na ferida, né? Vai ter que buscar algumas coisas e muitas vezes as pessoas não estão no momento delas para buscar isso. Né? Sim, Então é tem muita gente preciso que fazer. corre disso. Né? Tem muita gente que corre disso. Né? Eu estava fazendo um levantamento daquele grupo lá do WhatsApp que eu tenho, né? E eu estava conversando com algumas pessoas, né? E algumas me disseram assim, Amanda, sabe por que eu não fiz aquela questão lá da procrastinação, né? Que foi a semana da procrastinação? Porque tu bateste em umas coisas muito fortes ali e eu não estou preparada ainda para responder, né? Porque eu tenho que me trabalhar mais. Então, olha só, né? Então, foi colocado o dedo na ferida ali da pessoa, ela meio que pulou, né? E prefere não, deixa eu me esquivar, deixa eu deixar isso arquivado, depois eu toco nisso, né? Então, o que eu digo para ela? Eu disse para elas, olha, mas veja bem, o dedo foi colocado na ferida, mas você tem uma grande oportunidade agora de fechar essa ferida e não abrir mais. Mas Uhum. o material está lá, ele não vai sair do ar. Né? Só se eu acabar com o grupo. Né? Mas o material está lá, você faz no momento que você quiser. Mas eu tenho certeza de uma coisa: você fazendo as tarefas que está lá, você fazendo, você vai crescer. Sabe? Então tem muito disso, né? É o momento da pessoa. Sem dúvida, e é preciso também respeitar, não é? Porque nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós. Sim. E É. tem a ver com as escolhas de cada um também, não é? E por mais que às vezes nós estejamos 100% dedicados e capacitados para levar a pessoa pela mão pelo caminho, se a pessoa não quiser, não adianta, Sim. ninguém pode fazer por ela, não é? Uhum. Exatamente. Exatamente.
Isso é um caminho muito forte, né? O que eu digo, geralmente para as pessoas pelo menos, te permite tentar, né? Sair desse momento. Porque assim, se uma pessoa, vamos lá de novo, se uma pessoa está lá dentro do grupo, com exceção, por exemplo, de profissionais que estão lá, como você, como outras pessoas, né? A pessoa está lá porque tem alguma coisa lá dentro do grupo que ela quer evoluir. Tem alguma coisa dentro dela que está incomodando, que ela está buscando essa resposta lá no grupo. Então, pelo menos, ela tá se permitindo, né? Ela está lá dentro do grupo. Mas também, estar dentro de um grupo e não partir para uma ação, né? Ela não vai tapar esse buraco, né? Ela não vai tapar essa ferida. Então, eu tenho que unir a teoria com a prática. É o que eu preciso? Então, vamos lá. Né? Imagina você fazer lá o curso, a formação todinha do OCE e não ter feito a tua análise, não ter feito o teu perfil. Como é que você ia trabalhar com as pessoas? Me fala. Não dá? Então você primeiro precisou se conhecer. Né? Sim, e nós só conseguimos levar a pessoa até onde nós fomos, não é? Isso é algo que não tem como, não tem outro jeito. Eu não posso falar para alguém para fazer isto ou aquilo se eu não tivesse passado por isso e eu não souber o quão às vezes é desafiante. Mas é como você diz, quem não se envolve também não se desenvolve. E é muito sobre desenvolvimento e tudo começa dentro de nós, né? Mesmo no fim, eu quero que esta live fique gravada, por isso agora deixe, por favor, uma mensagem para as pessoas empreendedoras que nos estão aqui a assistir ou que irão ver depois na gravação, e fala ao mesmo tempo, logo a seguir, sobre alguns dos seus projetos que estão a acontecer ou que vão acontecer. O tempo é todo seu. Beleza, obrigado. Pessoal que está nos assistindo agora, pessoal que vai nos assistir depois, você quer ser um empreendedor de sucesso, busque o autoconhecimento, tá? Mas entenda uma coisa, quando eu falo de sucesso, não é somente o sucesso financeiro, porque a gente pensa isso, né? Sucesso são questões ligadas a dinheiro, não assim. Você quer pessoas que te sigam, você quer pessoas que realmente você vai agregar na vida delas, busque o autoconhecimento, empreenda, né? Olhe para essas 10 características aqui que nós falamos aqui, busque desenvolvê-las, tá certo? E não deixe o autoconhecimento em nenhum momento da sua vida de lado, porque é isso que vai te fazer crescer. Porque assim, quando você se propõe a fazer algo, a responsabilidade ela é sua. Ninguém vai fazer por você. Pessoas vão te ajudar, mas elas não vão fazer por você. Então, se você está numa rede de uma empresa onde trabalha com marketing multinível, por exemplo, e o teu líder ele está ali para te apoiar, porém, ele não vai fazer por ti. Então, assuma os papéis que você precisa assumir naquele momento. E o autoconhecimento é a melhor coisa que tem. Tá certo? Essa era a dica. E em relação a meus projetos, eu estou com 2 agora, que é o programa de mentoria. Quem passar a me seguir pode ir lá na minha bio e ver lá o link, que é a mentoria Caminhando para a Vida. Né? Você quer obter objetivos na sua vida, alcançar objetivos, dá uma olhada lá, tem depoimento, tem vídeos meus. Enfim, você vai ter todas as informações que você precisa. E eu estou com um grupo fechado no WhatsApp, né? Que é a mentoria CPV, que você pode também entrar. Né? Quem segue a Isabela, de repente, Isabela, você pode até mandar o link, né, do grupo para eles, que a Isabela também está lá, né? E vocês vão ser muito bem recebidos, porque lá as coisas vão começar a acontecer, a gente está só no início. A gente só fez uma semana de antiprocrastinação, tá certo? Tem muita coisa legal ainda para acontecer lá dentro. Bacana? Então é isso. Ok? Ok. E obrigado. Eu é que agradeço também por este tempo, por esta partilha e desejo muito, muito sucesso. Eu também estou sempre a acompanhar o seu trabalho
e, e te envio um beijinho muito grande deste lado do Atlântico para esse lado e continuamos juntos, sem dúvida, para que Isso. Obrigado. é o que é importante, ok? Obrigado pela oportunidade, obrigado por todos que estiveram aqui com a gente, é um prazer e qualquer hora que você queira fazer uma outra live dessa, também vou te convidar novamente para fazer lá no meu perfil, vai ser um prazer, tá bom? E o pessoal que está me assistindo, passe a seguir também a Isabela, que o trabalho dela é muito top também, tá bom? Obrigado, Então, gente. beijinho grande Fazer dar para um todos. último recadinho aqui, Isabela. Às 19h45, horário do Brasil, eu estou de volta na live, tá certo? Dentro do programa que eu tenho, toda terça-feira à noite, que é o programa Na Real, tá bom? Hoje vamos falar de um assunto bem legal, vou trazer um case da minha vida que vai inspirar muita gente, tenho certeza. Que bom. Legal? Se eu É puder, eu isso. vou assistir Obrigado. também. São mais 4 horas, será por quase a meia-noite, mas se eu puder, eu também irei estar presente. Um beijinho Vai ser um grande prazer, vou adorar. a todos e Outro, até fica com breve. Deus. Tudo bom. Tchau. Tchau, Obrigada. gente. Um abraço. Tchau.